E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Nesta reflexão, gostaria assim de tratar de um assunto de suma importância para a vida cristã. Afinal de contas, a Bíblia é ou apenas contém a palavra de Deus? Existe uma teologia chamada teologia liberal que tem adentrado dentro de muitas igrejas evangélicas que defende que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus e tem trazido muitos transtornos para a vida cristã. Isso é cumprimento de uma profecia predita pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim: nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, né? Desviariam os ouvidos da verdade e iriam voltar às fábulas, né? Então isso é o cumprimento. Pedro também, em uma das suas cartas, ele diz assim: que muitos iriam introduzir encobertamente, ou seja, sorrateiramente, heresias de perdição, né? Iriam trazer muitos transtornos e que essas pessoas estariam negando o próprio Senhor que os resgatou, né? Então isso é cumprimento da palavra de Deus. Hoje eu gostaria assim de dar minha opinião baseado dentro das Escrituras Sagradas, trazer aqui alguns textos que mostram que sim, as Escrituras é a palavra de Deus inspirada, tanto verbalmente como de forma plenária, né? E que isso, as Escrituras não deixa dúvida alguma. O primeiro texto que eu gostaria assim de meditar com vocês está na segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, nos versos, capítulo 3, versos 15 e 16. Paulo diz assim a Timóteo: e que desde a tua meninice saiba as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí o 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O outro versículo que eu gostaria assim de abordar está na segunda carta de Pedro, né? Capítulo 1, verso 20 e 21, que vai dizer assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando eu digo que as Escrituras não é, a palavra de Deus apenas contém, então eu relativizo a palavra de Deus, ou seja, eu deixo a critério de cada um, né, decidir o que é palavra de Deus e o que não é. Isso abre espaço, né, para essa teologia liberal, né, que ela tem interesse que esse conceito errado entre dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque é para defender o homossexualismo, é para defender ideologia de gênero e tantas outras coisas, né, que tem entrado sorrateiramente dentro das igrejas evangélicas, né? Então a palavra de Deus, se ela não fosse, a Bíblia não fosse a palavra de Deus, o que é que ia acontecer? Iria contradizer o que Pedro disse aqui nessa carta, que a Escritura não é de particular interpretação, né? E que os homens de Deus falaram inspirado e que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas sim através de Deus, através da inspiração do Espírito Santo. Então isso é um problema muito sério e deve ser combatido. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu acabo transformando a Bíblia Sagrada num service. É semelhante a eu ir num restaurante com a minha esposa, eu tenho um gosto, eu tenho uma preferência, ela já tem outra. Então eu peço um cardápio, ela pede outro, né? Então isso, quando eu defendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu transformo a Bíblia num service, onde cada um decide o que é palavra de Deus e o que não serve para mim não é palavra de Deus, o que serve o que serve para o outro é palavra de Deus, o que não serve não é. Então isso é uma porta aberta para heresias de perdição, né? Então devemos combater, né, essas heresias de forma veemente, né? É por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos estar preparados, né, ter conhecimento, né, para assim defender a nossa fé, né, combater o bom combate, né, contra essas heresias que têm introduzido dentro das igrejas evangélicas. Eu peço que você compartilhe esse áudio com outras pessoas também. Deus abençoe.